O Quinto dos Infernos foi um imposto cobrado pela coroa portuguesa sobre a produção de ouro no Brasil colônia, que foi o estopim para a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um movimento de luta pela independência do Brasil e contra a cobrança abusiva de impostos. Agora, a tentativa de monitorar o Pix para cobrar mais impostos também irritou o povo e foi o estopim para uma nova revolta. E o mais curioso, também um mineiro se levantou contra o imposto do Pix, o fim ilegal do sigilo fiscal. Nicolas Ferreira. Essa Inconfidência Mineira deu mais certo do que a anterior e, com um bônus, destruiu o psicológico dos esquerdistas e os colocou no quinto dos infernos. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só. NatoShark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e NatoShark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. O dia 15 de janeiro vai entrar para a história como o dia em que Nicolas Ferreira simplesmente salvou a economia do Brasil com um vídeo de 4 minutos. Claro, ele não estava sozinho, o povo esteve ao seu lado o tempo todo. E os memes que o novo chefe da Secom, o tal do Sidônio, disse que está destruindo a política. Brasileiros esperando a picanha versus 10 mil Lula aposentado com os bolsos cheios de dinheiro e os mano com bucho pela goela sem entender nada, só brechando. A verdade é que o vídeo não só salvou a economia, como também feriu mortalmente o regime stalinácio. Não adianta recuar. O povo agora sabe que tem um predador na cadeira de presidente, faminto por cada centavo de seu salário. E tão deliciosa quanto a derrota do regime é o claro desequilíbrio mental e piripaque emocional das cadelinhas do Lula. Acostumados a ganhar tudo no STF ou comprando parlamentares, os discípulos do Nove Dedos ficaram chocados ao sentirem o amargo gosto da democracia direta, que veio na forma da fúria do povo pelas redes. Cada mosca humana que circula esse enorme cocô chamado PT reagiu com um transtorno mental diferente. E isso é o que faz a nossa alegria, a diversidade no sofrimento deles. E eu não estou falando só do discurso de vilão do Scooby-Doo quando é derrotado, que o secretário da Receita Federal Barreirinhas fez ao recuar o monitoramento do Pix. Infelizmente, esse dano é continuado e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato
num primeiro momento, e essa revogação se dá por 2 motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. Tem mais gente desestabilizada, como o Zeca Dirceu, que parece que levantou da cama com o pezinho esquerdo. Não me venham com bom dia. Situação é péssima. Acordei tão nervoso que meu café foi diferente. Joguei o pó na boca e toquei a água quente pra dentro. Paciência zero, em especial com o nosso governo. Meu único alento é seguir na defesa da educação. O mais professores estão... Tá bravinha, princesa. Acho que eu sei como ele tomou esse café. E se o Zeca Dirceu acordou irritado, pelo jeito a poodle histérica do Lula, Chilique Neto, foi dormir pé da vida. Ah, vai tomar no... bicho burro do... Será que foi pro Lula, pro Tachad ou pro Galípolo? Será que foi pra ele mesmo? Nunca saberemos, mas se o Chilique Neto tá triste, o Brasil tá feliz. A doença mental esquerdista que teve o vídeo do Nicolas como gatilho se manifestou em diferentes formas de acordo com o petista. O namorado da Crazy Hoffman e lindinho na lista do Odebrecht, Lindbergh Farinha, Farias, no desespero para agradar o patrão, meteu o nariz onde não foi chamado e tentou imitar o Nicolas. Nicolas mente. Depois de uma avalanche de fake news, uma avalanche criminosa, mentiras atrás de mentiras, o governo retira a medida, que na verdade tinha o objetivo de fiscalizar, de monitorar organizações criminosas, quem faz lavagem de dinheiro, grandes sonegadores. Meu Deus, que vergonha alheia! Isso porque o marqueteiro deles é top! Imitou a camiseta, o cenário e a edição. Só esqueceu da parte de falar os fatos. E esse cabelo tigelinha do Mou dos Três Patetas? Meu Deus! E como se a humilhação desse vídeo patético não fosse o bastante, Lindbergh Farinha ainda tomou uma nota da comunidade, o desmentindo. Sem falar em alguns memes também. Pessoal, vocês sabem que essa turma bolsonarista mente, é fake news o tempo inteiro. Mas quem melhor expressou o sofrimento da esquerda foi uma desconhecida. Vou cuidar direitinho da minha saúde mental em 2025, porque 2026 vai ser o pior ano eleitoral das nossas vidas. Não vai chegar nem perto de 2018. Que inferno nos aguarda, que pesadelo a gente tá vivendo. Todos os dodóis da cabeça que defendem censura, taxação e qualquer coisa que a Janja disser estão cansados e desanimados para continuar nas redes. Sim, é isso que acontece com esses guerreiros quando um vídeo que não é da Anitta viraliza. Vontade de fugir, de me esconder. Imagina o quanto o Lula, que tinha a esperança de usar esses jumentos como seu exército vermelho nas redes, deve estar desesperado ao ver a manada fugindo e chorando. Mas de longe, a reação mais desesperada foi a da comentarista da Globo News e véia do disjuntor, Eliane Canhotede, Cantanhede. Para você ter uma ideia, ela até inventou uma nova modalidade de crime só para pedir a prisão do Nicolas. Agora o governo perde essa guerra para as fake news e tem que recuar. O recuar nunca é bom, né? E você tem a pressão dos governadores, no caso do pacote da segurança, que é um bom pacote desde o início, o princípio do pacote é bom desde o início, e o governo também tem que ceder.
Agora, os governadores, em vez de aplaudir e sentir alívio com a renegociação da dívida dos estados, que os estados é que contraem as dívidas, né, esses governadores já estão pressionando também. Será que o governo vai ficar recuando a cada pressão? Isso é uma coisa. Eu fiquei em dúvida hoje de quem foi a decisão do recuo. Se a decisão foi uma decisão política ou se tem a ver com a decisão econômica. É difícil dizer quem ganhou ou perdeu, mas eu liguei para o ministro Fernando Haddad. Aliás, ele estava exatamente assinando a nova medida provisória, ou seja, a medida provisória já está assinada, essa medida que deixa claro que não tem taxação sobre o PIX, né? Ele estava assinando e aí ele me deu uma frase que eu achei decisiva, né? A frase do Haddad é: tiramos a arma da mão do inimigo. Ou seja, eles viram que a medida provisória, aí a questão de informação à Receita sobre pessoa física, movimentação de pessoa física até R$5.000, de pessoa jurídica até R$15.000, que era um processo, vamos dizer, administrativo, né, burocrático, né, que isso virou uma arma na mão da oposição e que a previsão era de que haveria uma guerra no Congresso e uma guerra difícil de você ganhar num Congresso que tem sido hostil, com um Congresso com uma maioria de oposição, tudo tem que ser negociado, emenda. Então, era mais, vamos dizer assim, prudente recuar. E aí o Haddad, inclusive, lembra o seguinte, né? Olha só, o Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações. E o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim, desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Você ouviu o que ela disse no final? Desacreditar e atacar medidas públicas é crime. Ou seja, se você não acreditar que uma medida do governo é boa, você está cometendo um crime. Para a jornalista da Globo News, você não pode discordar de medidas do governo. Como isso se chama mesmo? Eu vou desenhar. Um regime onde fazer oposição ao governo é crime chama-se ditadura. Essa pérola da Canhotede saiu diretamente do Código Penal da União Soviética, capítulo Não Contrarie o Grande Líder. Aliás, essa nobre ideia de transformar críticas ao governo em crime já foi a marca registrada de regimes inspiradores, como os de Stalin, Mao Tse-tung e outros defensores da democracia. Na Alemanha nazista, por exemplo, criticar o governo era traição à pátria. Em Cuba e na Coreia do Norte, até hoje, questionar o regime pode render uma viagem sem volta para o mundo dos pés juntos. Para essa gente, discordar é crime, mas censurar a liberdade de expressão deve ser apenas democracia. Se criticar e desacreditar medidas públicas com as quais você não concorda é crime, sobrou o que então nesse Estado democrático de dinheiro? Democracia é só quando todo mundo concorda com o governo? O pior, ela está defendendo uma ditadura do PT e ninguém ali do lado para corrigir ou refutar. A crítica a políticas públicas, governamentais ou ações do Estado é um direito garantido pela liberdade de expressão. O direito de se manifestar contra decisões governamentais é essencial para o funcionamento da tal democracia. A de verdade, não a do Xandão. Lembra, Canhotede, vocês e seus coleguinhas desacreditavam e atacavam as medidas públicas do governo Bolsonaro todos os dias entre 2019 e 2022?
Naquela época isso não era crime? Essa lei é nova então? Ou só vale quando o governo é comunista? O Estado é Deus, não acreditar nas políticas públicas é pecado e crime. Mas a imagem da Coyote espumando é o retrato perfeito do efeito dominó que tomou conta do Brasil, do mau exemplo que vem de cima. Quando um funcionário público do STF como Xandão decide que ele é o dono do país, isso cria um efeito em cadeia, em que cada juiz, cada promotor, cada delegado, cada funcionário público abaixo dele também começa a agir como um tirano. E isso inclui funcionários menores, como os da Globo News. Todos passam a se enxergar como um capataz de seu pequeno feudo encarregado de fazer as leis e punir na hora quem ouse discordar deles. É como se todos virassem zumbis do Estado, mordidos pela ganância e síndrome da pequena autoridade. Mas claro, no X, cadelinha do Estado não se cria, e a véia do disjuntor tomou uma nota da comunidade. Aliás, a Globo News está batendo um recorde de notas. É falso que desacreditar e atacar medidas públicas seja crime. Enquanto democracia, a liberdade de duvidar e criticar ações do governo sempre foi um dos pilares do país, sendo amparado pelos artigos 5º e 220 da CF de 88 e pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas isso é para você ver, não há limites para os jornalistas. Além de insistir na mentira de que Nicolas havia dito que o governo ia taxar o Pix, a Canhote mente na cara dura quando diz que desacreditar e atacar medidas públicas é crime. A tara totalitarista do regime Supremo PT, que já colocou a AGU e a SECOM para intimidar as pessoas, inspira a tara totalitarista de jornalistas que são só funcionários do departamento de propaganda do regime. E repara que esses caras são os mesmos que dizem defender a democracia e se emocionam com o filme Ainda Estou Aqui. No final, a melhor resposta que pode ser dada a esses insetos é a que Nicolas deu ao ser questionado ontem na outra emissora estatal, a CNN. Agora, deputado, autoridades falam que devem abrir um inquérito para poder investigar parlamentares que divulgaram fake news. As autoridades não citam os nomes dos parlamentares. O senhor acredita que pode ser investigado? Eu estou sendo investigado porque eu chamei o Lula de ladrão. Ou seja, inquérito por inquérito, abrir mais um para mim é entrar na fila. Afinal de contas, se você é honesto aqui nesse país, a chance de você ser perseguido é gigantesca. Agora, saudades, né, de quando o Ministério Público Federal, de quando a PGR, de quando o STF se preocupava em investigar a facção criminosa, se preocupava realmente em olhar a corrupção que acontece dentro da política, as malas de dinheiro que foram encontradas, por exemplo, com o Guedel. Saudade de quando, de fato, os criminosos eram os criminosos e não quem faz um vídeo com um fundo preto sem gastar um centavo de dinheiro público e simplesmente tendo ainda que combater ainda mentiras e ataques por boa parte de uma imprensa que é comprada por esse governo. Em 2 segundos, a cara do tal jornalista passou de deboche a pânico. Nicolas Ferreira vem da terra dos inconfidentes, da terra de Tiradentes, da terra onde cobravam o quinto dos infernos. E conseguiu, junto com o povo, criar a revolta do Pix e assustar o regime. Mais do que Tiradentes, Nicolas tira o sono dos esquerdistas. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.